1950, 5 anos após a queda da Alemanha nazista e do Império Japonês. Tais eram as cicatrizes do conflito mais destrutivo da história, que o mundo parecia irreconhecível ao que existia apenas uma década antes. Impérios estavam desmoronando, ideologias e nacionalismo se expandindo, e na nova ordem mundial, poderes antigos e novos lutavam para estabelecer seu lugar no mapa geopolítico. E tudo isso estava acontecendo sob a ameaça da nuvem em forma de cogumelo das armas nucleares. Atuando como uma espécie de árbitro, tentando desesperadamente prevenir outra catástrofe global, estava a Organização das Nações Unidas. Estabelecida em 1942, enquanto as bombas ainda caíam ao redor do mundo. Ainda um fator relativamente novo nos eventos globais, a Organização das Nações Unidas teria sua posição testada pela primeira vez. Quando, na Península Coreana, o futuro do povo coreano, libertado de anos de ocupação japonesa, se viu atuando como um substituto para a luta da chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e seus respectivos aliados. Divididos em dois ao longo do paralelo 38 Vitória para o Sul pró-Ocidente ou o Norte comunista, que desferem um golpe para seus respectivos benfeitores em Washington ou Moscou, impedindo a expansão do poder de seus oponentes na região e possivelmente influenciando eventos em outras partes do mundo, a seu favor. Esta é a história da Guerra da Coreia, onde as superpotências começaram sua luta pela dominação global e deixaram para trás uma terra dividida e, ainda hoje, vivendo sob a ameaça de armas nucleares. Mas primeiro, estou feliz em dizer que o War Thunder está patrocinando um dos nossos vídeos novamente. War Thunder é um dos jogos de combate veicular mais completos já feitos, com uma incrível atenção aos detalhes, o que significa que você obtém uma verdadeira experiência imersiva de combate. Você pode escolher jogar com mais de 2.000 tanques, aviões, helicópteros e navios em emocionantes batalhas PVP. E está disponível gratuitamente para PC, PlayStation e Xbox. Você não perde nada do jogo, se preferir jogar no PC. Você consegue pilotar qualquer aeronave com mouse e teclado básicos pelo modo Mouse Aim do jogo, sem necessidade de hardware adicional. Além disso, você pode escolher o nível de intensidade que deseja em seu jogo, desde uma partida intensa e cheia de ação, até uma experiência mais realista e de ritmo mais lento. War Thunder oferece batalhas PVP em todos os níveis, para todos os estilos de jogo, então você pode escolher jogar como quiser. O detalhe é impressionante, variando desde os gráficos de alta qualidade até os veículos incrivelmente detalhados. Você não trabalha apenas com pontos de impacto gerais, os veículos realmente mostram o dano aos seus componentes e tripulação, que você pode conferir no raio-x de danos para ver exatamente o que está acontecendo. Use nosso link na descrição ou comentário fixado para começar a jogar War Thunder de graça. Novamente, isso está disponível no Xbox, PC e PlayStation, então você sempre tem a escolha de explorar os gráficos impressionantes e detalhes incríveis no jogo. Se você gosta de War Thunder e se registrar no PC, há um bônus adicional com um pacote gratuito, que inclui veículos Premium, uma conta Premium, boosters e mais. Que ambos os lados respeitaram durante grande parte da Segunda Guerra Mundial. Mas nas conferências de Teherã e Yalta,
o primeiro-ministro soviético Joseph Stalin concordou em dissolver o acordo e se juntar à guerra contra Tóquio uma vez que Hitler fosse resolvido. Stalin acumulou um exército sob o comando do marechal Alexander Vasilevsky, que, após declarar guerra ao Império Japonês, em 8 de agosto de 1945, invadiu a China, a Coreia e as Ilhas Kuril, todas sob controle japonês. Apesar de contar com mais de 1 milhão de homens, as forças japonesas estavam praticamente derrotadas, e ao final de um confronto relativamente curto, os soviéticos haviam perdido apenas cerca de 8.000 soldados, comparado a 80.000 do Japão. Com a invasão soviética coincidindo com o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o imperador japonês Hirohito foi forçado a se render em 15 de agosto, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Além de encerrar a guerra, a rendição japonesa também pôs fim a 35 anos de ocupação japonesa na Península Coreana, e agora havia a necessidade de organizar a retirada das tropas japonesas para permitir que a Coreia se tornasse independente. As tropas soviéticas já estavam no norte, e as tropas do Sekemirairo foram enviadas para o sul para reunir os japoneses derrotados e enviá-los para casa. Para evitar que as tropas de qualquer nação aliada disparassem acidentalmente uma contra a outra, decidiu-se que o paralelo 38 atuaria como a fronteira entre eles, efetivamente dividindo a península e seu povo em dois. Sob influência soviética, a parte norte rapidamente adotou o estilo de governo comunista. Enquanto no sul, o governo era liderado pelo autocrata pró-ocidente Syngman Rhee. De maneira problemática, ambos os governos acreditavam ser os legítimos governantes de toda a Coreia, e com seus apoiadores logo em desacordo em outros lugares ao redor do mundo, como a crise de Berlim de 1948, ficou claro que nem Moscou nem Washington permitiriam que o outro tivesse controle total da Coreia. E assim, em 15 de agosto de 1948, a parte sul, pró-ocidente, se tornou a República da Coreia, ou simplesmente Coreia do Sul. Enquanto em resposta, Moscou apoiou a criação da República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, em 9 de setembro. No entanto, apesar da criação dessas duas nações, cada uma com identidades separadas distintas, havia um sentimento de que a família coreana havia sido quebrada pela influência estrangeira. E ambos os lados continuaram a pressionar pela unificação sob suas próprias ideologias e aliados diametralmente opostos. Com os comunistas vencendo a longa guerra civil na fronteira norte e na China, exceto pelos nacionalistas restantes na ilha de Taiwan, os líderes da nova República Popular da China adotaram uma política externa que promovia ativamente revoluções comunistas em outras partes do mundo, como um contraponto aos Estados Unidos, que era visto como a nova potência imperial ocidental, exercendo sua influência na Ásia. Encorajado por isso, o líder norte-coreano Kim Il-sung pediu a Stalin que fornecesse um novo governo para fornecer equipamento militar para o exército norte-coreano invadir o sul, acreditando que seu povo poderia alcançar uma vitória rápida, antes que os Iwo e aliados respondessem efetivamente. Stalin inicialmente hesitou, mas acabou concordando em fornecer tanques e aeronaves dos vastos estoques de guerra do Exército Vermelho. Estes incluíam grandes números de excelentes tanques médios, T-34, T-3485 e aeronaves de ataque ao solo, Ilyushin e Il-10. Esse apoio proporcionou a Stalin uma quantidade significativa de influência sobre Kim Il-sung, forçando o líder norte-coreano a adiar seu plano ambicioso várias vezes,
até que Stalin achasse que o exército norte-coreano estava pronto. Enquanto isso, levantes comunistas começaram a ocorrer no sul, inicialmente sem influência do norte, mas depois ativamente incentivados pelo governo de Kim Il-sung. A Coreia do Sul e as forças dos Snelkennabaun conseguiram suprimir em grande parte esses levantes, mas Kim Il-sung acreditava que, uma vez iniciada a invasão, isso incentivaria levantes em massa contra o governo sul-coreano. Isso resultou no colapso e queda da União Soviética. Finalmente, em abril de 1950, Stalin deu a Kim Il-sung sua bênção para lançar a invasão. Crucialmente, isso só foi dado depois que o líder comunista chinês, Mao Zedong, prometeu enviar seu próprio exército caso a invasão não corresse tão bem quanto esperado. Como o líder soviético deixou claro, ele não enviaria abertamente tropas soviéticas, sabendo que isso provavelmente levaria a uma terceira guerra mundial entre ele e os Estados Unidos, uma guerra que quase certamente envolveria armas atômicas. Dado que a guerra foi instigada pela Coreia do Norte e seus apoiadores chineses e soviéticos, muitas vezes é esquecido que, se os eventos tivessem ocorrido de maneira um pouco diferente, poderia ter começado com a Coreia do Sul invadindo o Norte. Na Coreia do Sul, Ri, como seu homólogo do Norte, deixou claro que estava preparado para unificar a Coreia à força. Espelhando os apelos de Kim Il-sung a Stalin, ele se aproximou do presidente do CNMYA, Harry Truman, pedindo ajuda militar em 1949, prometendo que, com o equipamento americano certo, seu exército poderia derrotar a KPA em 2 semanas. A administração de Truman estava determinada a proteger o Sul, mas era contra qualquer ação que pudesse parecer provocativa para os comunistas, adotando, em vez disso, a política de conter Stalin e seus aliados. A verdade era que os Eupoia viam a Coreia como uma região estrategicamente insignificante no cenário mais amplo de combate aos comunistas. E em 12 de janeiro de 1950, o secretário de Estado do CNMYA, Dean Acheson, fez um discurso sobre segurança regional que efetivamente ignorou a península, levando alguns a concluir que os CNMYA estavam preparados para entregar a Coreia do Sul para proteger as Filipinas ou o Japão ocupado pelos aliados. O apoio dos Yeraknameisur nesse momento, portanto, era em grande parte limitado a manter uma postura defensiva, deixando o exército sul-coreano com 98.808 soldados profissionais em junho de 1950, mas sem artilharia significativa, tanques ou armas antitanque. Enquanto isso, a Força Aérea Sul-Coreana contava com pouco mais de 1.000 homens e 22 aeronaves, nenhuma das quais eram caças, enquanto a marinha era inexistente, as águas da Coreia do Sul sendo protegidas por uma pequena guarda costeira. Enfrentando-os do norte, estavam um quadro inicial de 135.000 soldados da KPA, que, além de estarem equipados com tanques T-30 e 480 e uma infinidade de outras armas, de rifles à artilharia, eram altamente motivados e liderados por oficiais e sargentos que já tinham uma riqueza de experiência em combate lutando com os comunistas chineses contra o Japão e os nacionalistas chineses. Além disso, eles foram apoiados por mais de 3.000 conselheiros soviéticos, passando sua vital experiência em guerra blindada, e o uso do TC-34, embora eles próprios fossem estritamente proibidos de participar do combate. Ao amanhecer de 25 de junho de 1950, com a bênção de Stalin e Mao, Kim Il-sung atacou o sul. Um intenso bombardeio de artilharia iniciou as hostilidades, fornecendo um guarda-chuva protetor
sob o qual 100.000 tropas norte-coreanas cruzaram o paralelo 38. Quase imediatamente, o exército sul-coreano se viu envolvido em uma retirada combativa, incapaz de conter a maré comunista. Apesar dos sinais de alerta nos meses anteriores, o mundo ficou chocado com a invasão. E dentro de horas após o assalto inicial, as Nações Unidas convocaram uma reunião de emergência. Conspícuo por sua ausência na reunião, estava a União Soviética, que estava boicotando a Organização das Nações Unidas por permitir que os nacionalistas chineses em Taiwan continuassem ocupando o assento da China dentro da organização, apesar da China continental agora estar sob os comunistas de Mao. Apesar do discurso de Acheson sugerir o contrário, o presidente do CSA, Truman, estava irredutível, que a Coreia do Sul não deveria ser permitida a cair. Ele alertou que fazer isso era semelhante a apaziguamento da expansão de Hitler durante a década de 1930 e que, para impedir que os comunistas atacassem de suas fronteiras em outros lugares ao redor do globo, deveria ser mostrado que o mundo livre retaliaria. Dentro de 48 horas, a Organização das Nações Unidas votou para aprovar a Resolução 83, pedindo aos países membros que fornecessem forças militares para expulsar os norte-coreanos. Mas, na realidade, isso era uma autorização para os Decora se envolverem principalmente no conflito, sem parecer ameaçar diretamente um cliente soviético. Austrália, Grã-Bretanha, Canadá e vários outros também começaram a mobilizar suas forças armadas. Mas enquanto isso, a KPA continuou a avançar para o sul a um ritmo acelerado. E no dia seguinte à aprovação da resolução, eles capturaram a capital sul-coreana de Seul, forçando Ri a realocar seu governo mais ao sul para Busan. Com a chegada de julho, chegaram também as primeiras forças da Organização das Nações Unidas, cujo comando foi dado ao famoso general americano Douglas MacArthur, admirado por muitos por sua habilidade tática e natureza agressiva, mas desprezado por muitos outros como um egocêntrico faminto por fama que beirava a megalomania. MacArthur era considerado um nome familiar, que inspirava confiança no público americano e além. Que a situação na Coreia poderia ser revertida. Aviões de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos iniciaram a guerra aérea em 3 de julho, enquanto a primeira unidade terrestre americana a entrar em combate foi a Força-Tarefa Smith, montada a partir de elementos das forças de ocupação americanas no Japão. Tendo-se entrincheirado em uma colina ao norte de Osan, que lhes proporcionava uma vista privilegiada da área ao redor, às 07h30 na manhã de 5 de julho, eles avistaram elementos avançados da KPA se aproximando, incluindo vários T-34s. A uma distância de 4.000 jardas, os americanos abriram fogo com seus obuseiros e descobriram que a reputação de resistência do T-34 era merecida, já que várias granadas simplesmente ricochetearam na blindagem inclinada do tanque. Após 2h30 de combate, os americanos haviam destruído 2 T-34s e danificado outros 2, mas isso lhes custou quase todo o seu estoque de munição antitanque. Pior ainda, chegaram reforços norte-coreanos e os T-34s invadiram a posição dos obuseiros, deixando a infantaria dos Estial para começar uma retirada combativa. No final do dia, 60 americanos estavam mortos, 21 feridos e 83 haviam sido capturados. Enquanto MacArthur foi criticado por enviar a força-tarefa sem armamento adequado, nas semanas seguintes, mais soldados da Organização das Nações Unidas começaram a chegar, enquanto Truman começava a reorganizar a indústria americana
para apoiar a guerra, embora em uma escala muito menor do que a Segunda Guerra Mundial. Grande parte do equipamento usado por ambos os lados era da época da Segunda Guerra Mundial, particularmente no ar, onde os comandantes americanos eram cautelosos ao implantar algumas de suas aeronaves a jato mais novas e avançadas, caso eles caíssem nas mãos dos norte-coreanos, que sem dúvida os entregariam a seus aliados soviéticos para aprender seus segredos. No chão, o tanque Sherman ainda era o predominante, veículo de combate blindado das forças dos EU e canadenses, embora em sua versão melhorada, M4A13-8, embora tanques mais novos fossem logo lançados na refrega. Depois dos Estados Unidos, a Grã-Bretanha forneceu o maior número de tropas e estas serviram ao lado dos membros da Força de Ocupação da Commonwealth Britânica, que, como as unidades americanas iniciais, foram transferidas do Japão e cujos membros eram da Austrália, Canadá, Índia e Nova Zelândia. Entre agosto e novembro, seus números aumentaram muito. Enquanto reforçavam o território em declínio mantido pela Coreia do Sul ao redor de Busan, enquanto a Marinha Real e a Marinha Real Australiana forneciam porta-aviões para fornecer apoio aéreo. No entanto, apesar do influxo de tropas da Organização das Nações Unidas, os norte-coreanos continuaram a fechar o cerco em torno das forças restantes de Ri. Até mesmo o poder aéreo americano parecia estar falhando em conter o avanço deles. Durante os primeiros confrontos, o exército do Euro ficou cada vez mais frustrado com o baixo nível de cooperação que recebia da Força Aérea dos Estados Unidos, comparado ao que haviam recebido na Segunda Guerra Mundial. Entre o fim desse conflito e o início dos combates na Coreia, a Força Aérea dos Estados Unidos ganhou sua independência do exército. Agora, o exército se viu excluído de muitos briefings para a campanha aérea contra a KPA e estava frustrado com a falta de um apoio aéreo próximo e coeso. E essa não era apenas a opinião dos oficiais no campo de batalha. O as britânico da Segunda Guerra Mundial, João Johnson, que pilotava Spitfires, realizou uma turnê voando com os Martin B-26 Marauders da Força Aérea dos Estados Unidos, e até ele comentou que a cooperação entre os serviços era ruim naqueles primeiros dias cruciais. A eficácia da Força Aérea dos Estados Unidos foi ainda mais prejudicada pela má inteligência. Em um esforço para interromper o fluxo de suprimentos para a KPA, por exemplo, centenas de missões foram realizadas contra as principais estradas e rodovias. Mas a KPA era hábil em escolher rotas alternativas, o que os líderes da Força Aérea dos Estados Unidos falharam em reconhecer. Uma coisa que a Força Aérea dos Estados Unidos e os pilotos da Marinha dos Estados Unidos conseguiram muito rapidamente, no entanto, foi a superioridade aérea, já que os pilotos de caça americanos altamente experientes limparam os céus dos caças a pistão norte-coreanos Yak-9 em poucas semanas. Em meados de setembro, a KPA havia cercado Ri e as tropas da Organização das Nações Unidas em uma área de apenas cerca de 5.000 milhas quadradas ao redor de Busan. No entanto, o sucesso da Coreia do Norte foi doloroso. Entre 25 de junho e início de agosto, os norte-coreanos sofreram cerca de 58 mil baixas, mais da metade de sua força de invasão inicial. Pior ainda, o frequente combate intenso havia desgastado suas unidades aéreas e blindadas, com nem mesmo os aclamados T-34S sendo capazes de continuar suportando tal punição. MacArthur se viu confrontado com um dilema. Logicamente, fazia sentido continuar enviando tropas para reforçar o perímetro em torno de Busan,
tornando impossível para os norte-coreanos esgotados capturarem, enquanto, ao mesmo tempo, o poder aéreo poderia continuar, cortando as linhas de suprimento da KPA, forçando os norte-coreanos a começarem a se retirar. O problema era que essa tática levaria tempo e custaria um enorme número de vidas e equipamentos. Portanto, ele decidiu arriscar em uma operação anfíbia atrás da linha de frente norte-coreana, atacando-os por trás, em conjunto com uma ofensiva a partir de Busan. MacArthur era hábil em planejar e conduzir tais operações, tendo liderado as forças dos Il durante a campanha de Salto de Ilha no Pacífico contra o Japão. Se havia alguém que poderia realizar isso, era ele. Apelidada de Operação Chromite MacArthur, reuniu uma força de cerca de 75 mil soldados americanos, britânicos, canadenses e sul-coreanos que desembarcariam em Incheon, a cerca de 240 quilômetros do perímetro de Busan. Um acúmulo tão grande não passou despercebido pelos chineses, que alertaram Kim Il-sung sobre a intenção de MacArthur. Mas havia pouco que o líder norte-coreano poderia fazer, exceto buscar a vitória em Busan antes que o desembarque acontecesse. Incheon estava longe de ser ideal para um desembarque. Localizado no final de um canal estreito de 16 quilômetros que a força de invasão teria que atravessar, o medo era que os norte-coreanos pudessem criar um gargalo, destruindo-os com minas e artilharia. O terreno rochoso também favorecia os defensores, mas MacArthur estava a Damantino, que seria aqui que a invasão ocorreria. Nos dias anteriores ao início da operação, navios de guerra e aeronaves da Organização das Nações Unidas devastaram posições defensáveis ao redor de Incheon, enquanto o napalm era usado para limpar florestas, que poderiam ser usadas para cobertura pelas forças da KPA. Em 15 de setembro, o desembarque começou. Apesar de oferecer forte resistência, incluindo a realização de ataques aéreos relativamente ineficazes contra navios de guerra americanos e britânicos, até 19 de setembro, a força de invasão de MacArthur estava firmemente implantada e em movimento. Capitalizando em seu progresso, as forças da Organização das Nações Unidas dentro do perímetro de Busan também lançaram sua ofensiva. Cansados, famintos, com pouca munição e desmoralizados, os norte-coreanos logo estavam recuando, mais rápido do que haviam avançado para o sul. 10 dias após o início do desembarque em Incheon, Seul foi libertada, enquanto a retirada norte-coreana se transformava em debandada, com as tropas da Organização das Nações Unidas então alcançando o paralelo 38 e assim começando uma invasão na Coreia do Norte. Com quase nenhum tanque ou aeronave restante, Kim Il-sung se viu com a perspectiva de a Coreia ser unificada pela destruição de seu norte comunista. No final de outubro, a Organização das Nações Unidas estava à beira de alcançar o rio Yalu e a própria fronteira com a China. Ele só tinha uma carta restante para jogar, e essa era recorrer a seus vizinhos do norte por ajuda. A perspectiva de tropas dos Yesuan se aproximando da República Popular da China alarmou muito Mao Zedong, pois ele via os Estados Unidos, que continuavam a apoiar os nacionalistas em Taiwan, como a maior ameaça à sua nação. Mao se sentiu um pouco mais tranquilo com a promessa de Stalin em fevereiro de 1950 de que se a China fosse invadida pelos EUA, as tropas soviéticas viriam em seu auxílio. No entanto, em relação à situação deteriorante na Coreia para os comunistas, Stalin ainda estava menos do que entusiasmado em enviar tropas soviéticas, temendo que isso desencadeasse a Terceira Guerra Mundial atômica. Como um compromisso, portanto, ele prometeu que se Mao enviasse suas próprias forças para apoiar Kim Il-sung,
ele forneceria assistência material e técnica para ajudar as tropas de Mao a lidar com a disparidade tecnológica entre as forças de Mao e a Organização das Nações Unidas. Uma guerra desse porte era o que Mao menos precisava no fim dos anos 1950. Apesar da vitória de seu Partido Comunista na luta pelo continente, ele ainda tinha que lidar com grupos pró-nacionalistas realizando sabotagens em apoio ao governo em Taiwan, que por sua vez se preparavam para a próxima etapa da guerra contínua de ideologia política. Ele temia que uma vitória dos Ikaroseira na Coreia do Norte pudesse alimentar o sentimento contra-revolucionário na China e fortalecer a posição nacionalista na região. Sua economia também havia sido deixada em frangalhos, mas considerando o quão seriamente ele e seu governo viam a ameaça dos Yasembesimóis, Mao sentiu que não tinha escolha senão concordar com os termos de Stalin. A tarefa de comandar as tropas chinesas na Coreia foi dada ao general Peng Duhuai, um oficial altamente experiente, mas sua força, o Exército Voluntário do Povo Chinês, ou PVA, apesar de ser forte em número, carecia de muitas armas pesadas que seriam necessárias para enfrentar as unidades blindadas da Organização das Nações Unidas. No entanto, a introdução dos chineses em 25 de outubro viu uma grande reviravolta na guerra pela segunda vez. O Partido Comunista estava mais uma vez em perseguição às forças da Organização das Nações Unidas e da Coreia do Sul, pois agora começavam sua retirada para o sul, de volta para o paralelo 38. Enquanto isso, as forças aéreas dos EUA e da Organização das Nações Unidas continuaram sua campanha contra a Coreia do Norte na esperança de retardar o avanço comunista. Porém, uma surpresa desagradável os aguardava. Em 1º de novembro de 1950, um voo de North American F-50 e um de Mustangs, o famoso caça de longo alcance da Segunda Guerra Mundial, se viu atacado por um novo caça a jato avançado com asas inclinadas. Esta foi a introdução do caça a jato Mikoyan Gurevich MiG-15, parte do suporte técnico de Stalin à China. Na época, tanto as forças aéreas do CMIO quanto da Organização das Nações Unidas estavam voando com uma mistura de caças de motor a pistão da época de guerra, como o Mustang, e os caças a jato de primeira geração de asa reta, como o Lockheed F-80 Shooting Star e o Grumman F-9F Panther. Beneficiando-se da pesquisa alemã nazista capturada e, ironicamente, da tecnologia britânica de jatos presenteada como um gesto de amizade à União Soviética, o MiG-15 de asa varrida superou facilmente essas aeronaves e ameaçou tomar o controle do ar. O que mais chocou os pilotos da Organização das Nações Unidas foi o quão bem os MiG-15S eram pilotados pelos norte-coreanos e chineses, o que levou à correta suposição de que eles estavam, de fato, lutando contra os próprios soviéticos. Stalin enviou alguns de seus pilotos mais experientes para treinar seus aliados comunistas e se envolver com o poder aéreo da Organização das Nações Unidas sempre que ele se aventurava sobre o território mantido pelos comunistas. No entanto, eles estavam sob instruções estritas para nunca voar sobre o território mantido pela Organização das Nações Unidas, pelo medo de serem capturados e revelar que os soviéticos realmente estavam lutando na guerra de alguma forma. Apesar das reservas de Stalin, as tripulações de bombardeiros americanos, novamente voando em aeronaves da época da Segunda Guerra Mundial, como o Boeing B-20 e 9 Superfortress, seriam devastados por este novo caça, que os derrubava com seu armamento excepcionalmente pesado, que incluía um canhão punitivo de 37 mm
Isso forçou a Força Aérea dos Estados Unidos a implantar relutantemente seu próprio caça de asa varrida para combater o MiG-15, o recém-entregue North American F-80, e 6A Sabre, e as batalhas vindouras entre os dois tipos ascenderiam a um status quase lendário nos anais da história da aviação, ao mesmo tempo em que tornava o MiG um nome familiar, representando o poder aéreo comunista nos Estados Unidos por décadas a seguir. MacArthur ficou indignado com a intervenção chinesa e a reversão das fortunas da Organização das Nações Unidas e por isso planejou uma nova ofensiva com o objetivo de esmagar a PVA e alcançar a vitória. Últimos 2 meses de 1950. No entanto, o comandante da PVA, General Peng Dehuai, já havia antecipado esse movimento e já havia preparado uma contraofensiva. Em 6 de novembro de 1950, a PVA se retirou para o norte do reservatório de Shozin, um lago artificial cujo nome, na verdade, derivava dos mapas do exército japonês capturados da região, na esperança de atrair os fuzileiros navais dos Ella Joa. MacArthur ordenou que o 10º Corpo do USMC atacasse a oeste do reservatório, a fim de cortar as linhas de suprimento comunistas na área, sem saber que a PVA havia conseguido infiltrar seu 9º Exército na área para emboscar os americanos. Em 24 de novembro, o plano de MacArthur foi posto em ação, que ficou conhecido como o Ofensiva de Natal em Casa Mãe. No dia seguinte, ambos os lados entraram em conflito amargo nas margens do rio Chongchon, quando o 13º Exército da PVA conseguiu uma surpresa total contra o 8º Exército do Ziyu. 2 dias depois, em 27 de novembro, o 9º Exército atacou os fuzileiros navais dos Estados Unidos perto do reservatório, que agora estava congelado, e a área coberta por neve durante o tipicamente pesado inverno norte-coreano. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos, juntamente com elementos dos exércitos do EUAF e da Coreia do Sul, bem como os fuzileiros navais britânicos, 41, comando independente, totalizavam 30.000 homens, mas logo foram cercados por 120.000 tropas comunistas. Por 17 dias, o 9º Exército tentou destruir as tropas da Organização das Nações Unidas, que se mantiveram vivas graças, em grande parte, a lançamentos aéreos de suprimentos. Mas as tropas da Organização das Nações Unidas nunca se quebraram, e eventualmente conseguiram sair do seu cerco e empreender uma retirada combativa para o porto de Hangnan. As tropas da Organização das Nações Unidas que lutavam lá logo adotaram o nome de Os Poucos Escolhidos, e a batalha se tornou firmemente enraizada na história do USMC como uma demonstração da verdadeira coragem do serviço diante do inimigo. No entanto, apesar de exemplos de tal tenacidade por parte das forças da Organização das Nações Unidas, o grande volume de chineses fluindo para o sul agiu como um tsunami no mapa estratégico da Península Coreana. Tal era o seu tamanho. As tropas chinesas frequentemente se envolviam em assaltos em ondas humanas, durante os quais muitas tripulações de tanques da Organização das Nações Unidas se viam tendo que girar suas torres para afastar enxames de chineses clamando em seus cascos, muitas vezes armados com pouco mais que uma única granada de mão. Com seu grande tamanho, tinha um fornecimento curto de armas anti-blindagem adequadas para o PVA. Lutar em Escolhido e ao longo do rio Chongchon custou a MacArthur 18.000 e 11.000 tropas, respectivamente. A ofensiva de MacArthur claramente não era mais possível, e a Organização das Nações Unidas estava em retirada mais uma vez, sendo empurrada de volta para o paralelo 38. MacArthur foi forçado a enviar um cabo para seus superiores em Washington com as palavras: "Enfrentamos uma guerra totalmente nova." Em termos de ganhos,
No início de 1951, a Guerra da Coreia, com 6 meses de duração, estava em impasse, mas a velocidade com que a PVA havia repelido os Iliwa e a Organização das Nações Unidas fez a confiança chinesa de alcançar uma vitória total disparar. Assim, em vez de pedir paz, tendo garantido a Coreia do Norte, os chineses seguiram as forças de MacArthur através do 38. E em 4 de janeiro, Seul caiu novamente nas mãos dos comunistas, assim como Incheon no dia seguinte, antes que suas forças começassem a perder força uma semana depois. Em 5 de janeiro, sendo reduzidos a um rastejar por uma resistência firme da Organização das Nações Unidas e superioridade aérea. Então, em 25 de janeiro, o 8º Exército dos Samsakiko contra-atacou o flanco oeste chinês e começou a empurrar de volta para o leste. Além do campo de batalha, as tentativas de negociar um cessar-fogo falharam e, em 1º de fevereiro, a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 498, rotulando abertamente a República Popular da China como a agressora na guerra em andamento. Ao mesmo tempo, MacArthur estava fazendo avanços para Truman sobre o uso de bombas atômicas em um último esforço para salvar a Coreia do Sul. Truman, sendo o único presidente, autorizou o uso de armas atômicas em combate. MacArthur pensou que ele estaria receptivo à ideia. No entanto, isso provou não ser o caso. Truman havia examinado possíveis opções atômicas na Coreia, mas a maioria de seus principais aliados na guerra, mais notavelmente a Grã-Bretanha, era veementemente contra a ideia, levando-o a descartá-las. A Organização das Nações Unidas usou bombas atômicas para destruir bombardeiros armados em Guam, apesar de possuir armas nucleares. MacArthur também examinou a ideia de usar resíduos radioativos para criar uma barreira intransponível ao longo do paralelo 38. Explicando essa ideia ao autor Bob Considine, em 1964, ele disse: "Era meu plano, à medida que nossas forças anfíbias se moviam para o sul, espalhar atrás de nós, do Mar do Japão ao Mar Amarelo, um cinturão de cobalto radioativo. Poderia ter sido espalhado de vagões, carrinhos, caminhões e aviões. Não é um material caro. Tem uma vida útil ativa entre 60 e 120 anos. Por pelo menos 60 anos não poderia haver uma invasão terrestre da Coreia pelo norte. O inimigo não poderia ter marchado através daquele colar radiante que eu propus colocar no pescoço da Coreia." À medida que as linhas de batalha recuavam e avançavam, em 10 de fevereiro, Incheon foi retomada pelas forças da Organização das Nações Unidas. Mas, no dia 11, os chineses lançaram um ataque ao oeste, que forçou as tropas da Organização das Nações Unidas a recuar para a cidade de Wangzhou, resultando na Batalha de Cheopyeong-ni, que começou em 13 de fevereiro. Mais uma vez, as tropas da Organização das Nações Unidas, desta vez compostas pelo 23º Regimento de Infantaria do Zequewala e um contingente francês, foram superadas por um número superior de forças chinesas, empenhadas em sua destruição. Mas pesados ataques aéreos e de artilharia provaram ser o fator decisivo e resultaram em cerca de 2.000 mortos da PVA para apenas 51 tropas da Organização das Nações Unidas. A batalha representou o ponto alto da invasão chinesa à Coreia do Sul, e nos meses que se seguiriam, a luta pela península se transformaria em uma sangrenta luta entre os dois lados. Enquanto o poder aéreo da Organização das Nações Unidas devastava a Coreia do Norte, a infraestrutura da Coreia do Sul apoiava o conflito. Embora as forças comunistas tenham sido paradas e Seul libertada novamente em 17 de março, o risco de colapso da Coreia do Sul diminuiu consideravelmente em abril de 1951.
Mas tanto Truman quanto MacArthur estavam cada vez mais em desacordo sobre como continuar a guerra. MacArthur queria adotar uma postura muito mais agressiva contra os comunistas, mas Truman não estava disposto a liberar MacArthur. Frustrado, o famoso general começou a criticar abertamente a administração de Truman e até mesmo seus próprios superiores, algo que contrariava a prática americana de manter o militar e a política o mais separados possível. Ele foi especialmente crítico à restrição de bombardeios à Coreia do Norte. Tendo alvos especificados dentro da China, ele gostaria de expandir a campanha aérea para a incluir. Assim, Truman sentiu que não tinha escolha a não ser aliviar MacArthur de seu comando. Em 11 de abril de 1951. A decisão foi recebida com críticas em casa, por um público em grande parte adorador, mas um inquérito sobre a medida confirmou que o presidente tinha tais poderes. E com o tempo, à medida que informações sobre a conduta de MacArthur surgiram, a opinião pública tornou-se mais dividida. Ele foi substituído pelo tenente-general Matthew Ridgway, recém-chegado de sua recente ofensiva contra o PVA, que viu o 8º Exército contra-atacar através do 38U. Dentro de semanas, o primeiro teste do novo comandante da Organização das Nações Unidas chegou, quando as forças da Organização das Nações Unidas, vastamente superadas em número, se viram tendo que se posicionar no caminho de mais um avanço chinês em Seul, como parte de sua ofensiva de primavera, nas batalhas de Kapyong e Rio Imjin. 2 batalhões da Commonwealth Britânica, o 2º Batalhão do Regimento de Infantaria Leve da Princesa Patrícia do Canadá e o 3º Batalhão do Regimento Real Australiano, repeliram com sucesso uma divisão chinesa inteira em Kapyong, enquanto 4.000 homens da 29, a Brigada Britânica, conseguiram atrasar quase 30.000 tropas do 63 o Exército do PVA no Rio Imjin, embora tenham sofrido pesadas baixas no progresso. À medida que a primavera dava lugar ao verão, a natureza fluida que havia definido a guerra até então diminuiu significativamente. Ambos os lados se encontraram incapazes de quebrar o brutal impasse, exceto durante escaramuças menores e relativamente insignificantes, das quais não conseguiram tirar proveito em outros lugares. Dada essa posição, ambos os lados concordaram em iniciar conversas de paz em julho de 1951, mas as noções de um cessar-fogo foram rejeitadas. Assim, enquanto enviados de ambos os lados concordaram em se encontrar em Kaesong, na Coreia do Norte, para tentar chegar a um acordo negociado, as forças do Sewa e da Organização das Nações Unidas se preparavam para a ofensiva de outono, que esperavam que adicionasse peso à equipe de negociação da Organização das Nações Unidas. A partir de 31 de agosto, a ofensiva liderada pelo 8º Exército, agora sob o comando do general James Van Fleet, com o 1º Corpo no oeste e o 10º Corpo no setor central-oriental, ambos compreendendo 5 divisões da Organização das Nações Unidas atacando ao norte, na esperança de tomar território norte-coreano suficiente, de modo a forçar os comunistas a começar a buscar uma solução pacífica benéfica para o governo de Ri. No setor do 1º Corpo, a 1ª Divisão Sul-Coreana e a Divisão da Commonwealth Britânica fizeram avanços notáveis além do Vale de Imjin, enquanto outras divisões dos Daesewa e da Coreia do Sul avançaram além de Chorwon, mas depois partiram, estando envolvidos em combates pesados. Não querendo repetir as reviravoltas do ano anterior, Kim Il-sung emitiu ordens para que seus exércitos restantes mantivessem suas posições a todo custo, e que qualquer um que recuasse seria executado por traição. Enquanto isso, o 10º Corpo se encontrava lutando contra algumas das unidades chinesas mais bem equipadas e experientes. E no terreno montanhoso,
Os combatentes dos Imilbe dariam nomes aos seus campos de batalha, designados que entrariam para a lenda. Ridge Sangrento, o Poço e, claro, Serra da Quebrada do Coração. Apesar de desalojar as linhas comunistas por várias milhas em um ponto, ameaçando a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, a ofensiva não conseguiu ganhar qualquer tração real que pudesse ser traduzida para a mesa de paz, que desde outubro havia sido movida para a vila de Panmunjom por razões de segurança. Ao contrário, os chineses e norte-coreanos viam sua defesa como bem-sucedida, apesar de sofrerem mais de 100 mil baixas comparadas a 60 mil entre as tropas da Organização das Nações Unidas. Com a chegada do inverno e o fim das operações principais, as negociações se voltaram para a questão dos prisioneiros de guerra. Infelizmente, essas conversas geraram muita má vontade entre os negociadores. Ambos os lados tinham um grande número de tropas que haviam desaparecido em ação, presumivelmente capturadas. Mas à medida que trocavam os nomes daqueles que tinham sob custódia, rapidamente ficou claro que as discrepâncias eram enormes. A Coreia do Sul, por exemplo, estava tentando localizar cerca de 88 mil tropas desaparecidas, mas os norte-coreanos produziram apenas 7.142 nomes, levando a acusações de assassinato e fome nos campos de prisioneiros da Coreia do Norte. Má administração por parte dos sul-coreanos e da Organização das Nações Unidas também produziu reivindicações altamente inflacionadas de quantos prisioneiros de guerra chineses e norte-coreanos eles tinham sob sua custódia, apenas para que esses números fossem corrigidos posteriormente. Mas isso também levou à suspeita norte-coreana de que suas tropas estavam sendo mortas enquanto estavam em cativeiro. À medida que as negociações para trocas de prisioneiros estagnavam, os norte-coreanos, que agora precisavam desesperadamente de cada soldado que pudessem capturar, enviaram agentes para serem capturados e, então, infiltrar-se nos campos de prisioneiros de guerra, onde organizariam os prisioneiros para causar problemas. A ideia era fazer com que seus captores realmente quisessem devolvê-los. Este plano funcionou quase que muito bem, pois muito em breve, a partir de dezembro de 1951, revoltas completas eclodiram em vários campos, que viram batalhas acirradas ocorrerem entre os prisioneiros e seus guardas da Organização das Nações Unidas. Essas revoltas continuariam bem em 1952 e seriam reprimidas usando tanques e gás contra prisioneiros em sua maioria desarmados, o que proporcionou aos comunistas um golpe de propaganda. Longe da linha de frente, as tropas americanas também ainda estavam lidando com uma insurgência comunista no sul, alimentada por membros da KPA que optaram por permanecer enquanto a Organização das Nações Unidas empurrava seu exército principal de volta, e as táticas pesadas frequentemente empregadas pelo exército de Ri e pelas forças de segurança para reprimi-los resultaram em inúmeros civis pegos no fogo cruzado, intencionalmente ou não. Em fevereiro de 1951, as tropas sul-coreanas da 11ª Divisão massacraram entre 705 e 719 civis. Durante os massacres de Sancheong-Hamian e Gocheon, respectivamente, aqueles que foram mortos foram rotulados como simpatizantes comunistas e incluíam crianças e idosos. Tais assassinatos geraram ressentimento contra o governo de Ri e auxiliaram no recrutamento comunista. – 1952 provou ser um ano crucial para o futuro da Península Coreana. Nos Emsoriula, era um ano de eleição, e a guerra na Coreia foi um tópico importante nas acaloradas trocas entre o Partido Democrata incumbente e os republicanos. Os republicanos
que eventualmente apresentariam o herói da Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower como seu candidato, atacaram Truman e seus democratas pelo seu mau gerenciamento da guerra e culpando-os por permitir que espiões comunistas do Congresso se infiltrassem nos Estados Unidos, o que colocou a posição ocidental em risco, cujas evidências eram muitas vezes duvidosas na melhor das hipóteses. Na Coreia do Sul, o presidente Ri também enfrentou críticas de facções políticas posicionadas contra ele. Em 1950, ele ganhou pouco mais de um quarto dos assentos entre os legisladores, mas sabia que tinha um apoio muito mais amplo entre o povo. Portanto, ele se moveu para ter a Constituição alterada para permitir que o povo decidisse quem deveria ser o presidente, e planejou uma eleição para o verão, acreditando que isso lhe daria maior controle sobre o governo. Enquanto a campanha política começava em ambos os países e as negociações continuavam em Panmunjom, no campo de batalha, era negócios como de costume. No ar, os sabres estavam claramente vencendo o dia. Versões aprimoradas, aliadas a táticas superiores, significavam que em uma luta 1 contra 1, os sabres frequentemente superavam os MiGs. Também ajudou que Stalin estava começando a apertar as rédeas sobre quantos MiG-15S ele estava realmente enviando, comparado aos Zebearir, que enviavam um número maior de sabres. E ele impediu que os pilotos soviéticos entrassem em combate. À medida que o controle do ar era arrancado dos comunistas, 1952 veria uma expansão da campanha de bombardeio. Anteriormente, as aeronaves do Zebikwezeerwa e da Organização das Nações Unidas priorizavam ataques às cidades e instalações militares da Coreia do Norte, ecoando as bem-sucedidas campanhas aéreas aliadas da Segunda Guerra Mundial, que deixaram muitas cidades norte-coreanas reduzidas a cinzas e escombros, evocando memórias de Dresden ou Hiroshima. Agora, no entanto, o bombardeio incluiria usinas de energia e barragens ao longo do rio Yalu, perturbando seriamente a vida cotidiana em toda a Coreia do Norte e causando inundações generalizadas. Eventualmente, até mesmo os sistemas de irrigação que apoiavam as barragens para as plantações foram alvo, causando não apenas uma enorme perturbação ao regime de Kim Il-sung, mas também um sofrimento generalizado para o povo norte-coreano. Foi durante a Guerra da Coreia que uma nova aeronave amadureceu como uma ferramenta para a guerra. O helicóptero teve sua breve data de estreia durante a Segunda Guerra Mundial, mas era basicamente semelhante a uma motocicleta voadora em termos de uso. Agora, em 1950, os helicópteros haviam crescido tanto em desempenho quanto em complexidade. E enquanto muitos comandantes no terreno ainda tinham suas desconfianças, eles estavam lentamente conquistando seu nicho dentro do quadro militar, fornecendo apoio logístico, evacuação de vítimas e até mesmo, em algumas ocasiões, fornecendo poder de fogo limitado. Provavelmente o helicóptero mais icônico da Guerra da Coreia foi o Bell H-13 famoso por sua inclusão nos créditos iniciais da popular série de TV MASH, que satirizou a experiência de um grupo de médicos e enfermeiros do exército dos Emandakwaijo durante o conflito. Parecendo algo como um inseto, o helicóptero foi originalmente usado no papel de observação, ajudando a manter o controle sobre os movimentos inimigos, particularmente importante durante as primeiras etapas mais fluidas da guerra, antes de começar a adotar vários outros papéis, incluindo o transporte de tropas feridas em macas montadas externamente. Mas, enquanto o H-13 representava a primeira geração de helicópteros, as forças dos Dosewa já estavam recebendo exemplos iniciais de uma aeronave que provaria a verdadeira utilidade do novo tipo de aeronave. O Sikorsky H-19 Chickasaw
estabeleceu o padrão para o que os helicópteros militares poderiam fazer. Quando os fuzileiros navais do Zipriosail enviaram vários exemplos para a Coreia, em setembro de 1951, imediatamente começaram a voar suprimentos para cercar as tropas no chão, no chamado Punch Bowl, o nome dado à bacia de Haein. Os fuzileiros navais também usaram este tipo para inserir tropas em posições remotas no topo de colinas, sem ter que lutar através de florestas densas ou forças inimigas entrincheiradas para fazer isso, bem como evacuá-los se sua posição parecesse prestes a ser superada, algo que não podia ser feito antes. Com aeronaves convencionais de asa fixa, sem um grande espaço plano para pousar e decolar. O H-19 foi tão bem sucedido na Coreia que até mesmo Stalin tomou nota disso e ordenou que seus próprios engenheiros copiassem o conceito do helicóptero, mas em uma escala maior, para as necessidades soviéticas. O resultado foi o Mi-14, e esta aeronave se tornou a principal da frota de helicópteros do exército soviético na década de 1950. A ironia, claro, era que a companhia Sikorsky, que nessa época era uma das líderes mundiais em design de helicópteros, foi fundada por Igor Sikorsky, nascido na Rússia depois que ele fugiu de sua terra natal, na sequência da revolução que criou a União Soviética. De volta ao solo, as linhas de batalha permaneceram obstinadamente imóveis ao longo de 1952, apesar de uma série de confrontos brutais e sangrentos, quase tipificando o impasse do conflito em andamento. Foi a Batalha por Morro Eri que ocorreu entre 21 de março e 18 de julho, perto de Chorvon, no lado norte-coreano da antiga fronteira. Aqui, as tropas dos EUA e das Filipinas defenderam, perderam e recapturaram a colina várias vezes. Ao longo de 3 meses de luta amarga com a PVA, antes das tropas da Organização das Nações Unidas garantirem a vitória final. As perdas chinesas durante o curso da batalha foram terríveis. A inteligência da Organização das Nações Unidas estimou que eles sofreram na região de 1.631 mortos, comparado a apenas 33 tropas da Organização das Nações Unidas, já que o apoio aéreo e de artilharia da Organização das Nações Unidas causou grandes danos. Em meados de 1952, nem mesmo o presidente Mao poderia ignorar tal perda de vida entre seu próprio povo, lutando contra o Silushkirwa e a Organização das Nações Unidas. E o general Peng Duhuai, portanto, realizou uma série de viagens da frente para Pequim ao longo de 1952 para informá-lo sobre os problemas contínuos para seu exército. O principal deles era o problema de fornecimento. Suas tropas simplesmente não estavam recebendo as ferramentas para conduzir uma campanha bem-sucedida, grande parte das quais estava sendo interceptada por bombardeiros de combate da Organização das Nações Unidas. Muitas tropas da PVA se lançavam contra os tanques da Organização das Nações Unidas, armados com pouco mais do que uma única granada, ou até mesmo um revólver. Se tivessem sorte, poderiam ter conseguido pegar um rifle de um camarada caído, ou até mesmo um capturado de seu inimigo. Mas mesmo assim, as balas estavam ficando em falta. A isso se somava o crescente problema das rações de comida. Muitos soldados chineses e norte-coreanos estavam desmaiando e até morrendo de fome e desidratação. A infraestrutura para fornecer o que eles precisavam, quase totalmente devastada por intensos bombardeios. No entanto, apesar de tudo isso, os chineses persistiram, recusando-se a concordar com as ofertas provenientes das negociações intermitentes com a Organização das Nações Unidas ao longo de 1952. Enquanto isso, em 5 de agosto de 1952, Syngman Rhee venceu as eleições com uma vitória esmagadora, alcançando 74,6% dos votos.
Não foi sem controvérsia, Ri usou intimidação para fazer com que os legisladores sul-coreanos permitissem a eleição em primeiro lugar. Agora, com um controle muito mais firme sobre o governo, ele foi capaz de focar mais atenção no esforço de guerra. Mas as preocupações estavam crescendo dentro de seu círculo íntimo, que as forças lideradas pelos ISSA estavam começando a favorecer um armistício com Kim Il-sung, em vez de pressionar por uma derrota total do Norte. Ele mesmo se opondo a isso, Ri tentou acalmar tais medos, prometendo que o povo dos Inmao nunca permitiria que nenhum de seus soldados, como ele disse, morresse por um empate. Enquanto isso, nos Isatharpu, em 4 de novembro de 1952, 20 anos de governo democrático no Capitólio chegaram ao fim com a vitória de Dwight D. Eisenhower sobre seu rival democrata, Adlai Stevenson II. Comparado com as políticas de Truman, Eisenhower queria adotar uma postura muito mais dura para acabar com a guerra na Coreia, como parte de sua intenção de deter o comunismo, algo que ele argumentou que Truman falhou em fazer. Crucialmente, tendo visitado a Coreia pessoalmente e visto em primeira mão o impasse que se manteve ao longo do ano, Eisenhower mostrou-se muito mais receptivo à ideia de usar armas nucleares, se os chineses se recusassem a concordar com um armistício. Com o amanhecer de 1953, a situação na Coreia parecia que poderia atingir um terrível novo patamar. Tendo vencido a eleição, Eisenhower, popularmente conhecido como Ike, assumiu formalmente o cargo com o custo financeiro de continuar a guerra. No entanto, dada a sua política de adotar uma linha dura contra o comunismo, era impossível para ele contemplar abandonar a Coreia do Sul para economizar alguns trocados. Em 11 de fevereiro de 1953, Eisenhower se reuniu com seu Conselho de Segurança Nacional e expressou sua frustração, afirmando categoricamente que a guerra não poderia continuar do jeito que estava. Dado que a bomba atômica era praticamente a única coisa que restava no arsenal dos LRA-Xiwala que não havia sido implantada, muitos no governo dos LRA-Si, Alaruda, interpretaram isso como um sinal de que ele estava preparado para dar a ordem e começaram a elaborar planos com a Força Aérea dos Estados Unidos para seu uso no conflito. Isso incluía possíveis ataques contra a própria China. No entanto, ele planejou realizar algo como uma campanha de relações públicas para remover o tabu de usar tais armas, destacando os benefícios financeiros em oposição ao custo de continuar uma guerra totalmente convencional. Ele, no entanto, ainda esperava que nunca chegasse ao ponto de ter que dar a ordem. O melhor resultado para ele seria que o esforço para preparar armas nucleares fosse suficiente para convencer a China de que ele estava falando sério, e isso os forçaria a concordar com um cessar-fogo, pelo menos. Antes que este plano pudesse ser totalmente implementado, o primeiro-ministro soviético Joseph Stalin morreu em 5 de março de 1953. Da noite para o dia, o quadro estratégico mudou, pois os soviéticos se tornaram mais preocupados com sua própria situação política no vácuo deixado por Stalin, e a situação na Europa com a OTAN. O apoio à China continuou, mas a essa altura, as relações entre Pequim e Moscou começavam a azedar. Frustrados com a falta de cooperação entre a China, com o envolvimento direto soviético, e um sentimento do crescente desinteresse na guerra por parte de Moscou, os líderes chineses começavam a se sentir traídos por seu aliado soviético, dado o quanto de sangue eles haviam derramado na Coreia pela causa de combater o imperialismo ocidental. Além disso, o apoio que a China e a Coreia do Norte estavam recebendo não era gratuito, e ambas as partes
eram esperadas para pagar por tudo após a guerra. Longe da noção de poder socialista aos olhos de Pequim. No entanto, com as negociações de paz ainda em andamento, os chineses coletaram o máximo de suprimentos que puderam reunir e tentaram mais uma ofensiva no verão de 1953, na esperança de quebrar o impasse. Em 10 de junho, 30.000 soldados chineses atacaram 2 divisões sul-coreanas e uma divisão dos Isewa em uma frente de 13 quilômetros, ou 8 milhas. E isso foi seguido em 13 de julho por 80.000 soldados chineses atingindo o setor Kamsang com o grosso de seu ataque, caindo sobre 4 divisões sul-coreanas. Em ambos os casos, os chineses falharam em capitalizar qualquer avanço que fizeram nas linhas da Organização das Nações Unidas, com o poder de fogo esmagador dos Mesubnura sendo usado contra eles. As baixas chinesas neste, seu último ofensivo, ultrapassaram 25.000 mortos, com 3 vezes mais feridos. A União Soviética havia, até julho de 1953, pressionado por um fim aos combates. Mediado pela Índia, uma proposta de armistício foi apresentada que veria a linha dividindo a Coreia do Norte e do Sul efetivamente retornar ao paralelo 38. Com uma Coreia do Norte devastada de um lado e uma União Soviética relutante do outro como aliados, a China sentiu que não tinha escolha a não ser entrar em negociações sérias em torno da proposta indiana. Finalmente, em 27 de julho, a KPA-PVA e a Organização das Nações Unidas assinaram um armistício, declarando o fim dos combates. Embora crucial para o futuro, nenhum tratado de paz que formalmente encerrava a guerra foi acordado até 27 de abril de 2018. Ainda é debatido se Eisenhower fez uma ameaça direta ou indireta à China em relação às armas atômicas e se isso foi um fator instrumental ou não para Pequim concordar com o armistício. No entanto, Mao Zedong e, de fato, o mundo inteiro sabiam que já em 1950, os formuladores de políticas e líderes militares do ZIUA já estavam discutindo seu uso quando a guerra parecia estar se voltando contra eles. Além disso, apesar do armistício, Eisenhower estava extremamente ciente de que a situação permanecia tensa e, por isso, continuou a fazer planos para usar bombas atômicas na Coreia do Norte e na China, se o conflito se renovasse. Embora tecnicamente ninguém tenha perdido a guerra, também é verdade que nada foi ganho com ela. Apesar da rejeição dos agressores comunistas ser retratada como uma vitória para o Ocidente, parecia que todos saíram da guerra perdendo algo. Até mesmo Eisenhower, que foi forçado a aceitar o confinamento comunista na Península Coreana, apesar de sua promessa de campanha de reprimir o comunismo em todo o mundo. Em Seul-ri, se sentiu traído pelos Isewa, que negociaram o armistício sem sua participação e o deixaram, e ao seu povo tendo que continuar vivendo em uma península coreana dividida, onde ambos os lados agora estavam encharcados com o sangue um do outro. Sob tais circunstâncias, o ódio e a suspeita floresceram, e com isso, as chances de reconciliação diminuíram. Em contraste com o estado de suas forças armadas em 1950, após a guerra e com significativa ajuda dos WMA, as forças armadas da Coreia do Sul cresceram para se tornar uma das principais potências militares da Ásia e seriam auxiliadas na defesa da zona desmilitarizada. Entre o norte e o sul no armistício, por um forte contingente de forças do Zepopara bem no século XXI.
Do outro lado da fronteira, as coisas eram muito diferentes. A Coreia do Norte foi completamente devastada pelos bombardeios dos EUA e da Organização das Nações Unidas. Grande parte de sua infraestrutura foi obliterada, suas forças armadas em frangalhos e mais de 1,5 milhão de pessoas mortas. A Coreia do Norte ficou tendo que contar com a China para ajuda, para auxiliá-la na reconstrução, pois se tornou algo como um reino eremita na região, amplamente isolado de seus vizinhos. Este rompimento de laços teve um lado positivo para Kim Il-sung e seus sucessores. No entanto, na ausência de estrangeiros ou influência externa alegando o contrário, ele conseguiu lavar o cérebro de milhões de seu povo nas décadas seguintes, que na verdade a Coreia do Norte havia efetivamente vencido a guerra ameaçando destruir os Estados Unidos. Mesmo hoje, muitos norte-coreanos acreditam que os Estados Unidos e seus aliados só existem porque Kim Il-sung permitiu que eles existissem. A China, por outro lado, terminou a guerra sentindo-se traída pela União Soviética, e isso levou a um esfriamento das relações entre os dois, que culminou na divisão sino-soviética de 1961, resultando em ambas as potências comunistas se enfrentando, bem como contra o Ocidente, aumentando ainda mais a tensão da Guerra Fria. Isso até levou a várias guerras militares, bem como vários confrontos militares entre os dois, que juntamente com a China, possuindo suas próprias armas nucleares após 1964, aumentou significativamente a possibilidade de guerra nuclear na Ásia. Em relação ao número de mortos no conflito, a Guerra da Coreia provavelmente é o conflito individual mais mortal associado à luta entre a democracia ocidental e o comunismo oriental durante a Guerra Fria. Embora os números exatos dos lados chinês e norte-coreano sejam frequentemente incompletos ou deliberadamente fabricados, sabe-se que a guerra custou cerca de 3 milhões de mortos, mais da metade dos quais eram civis. Ambos os lados foram acusados de crimes de guerra e atrocidades, alguns sendo propaganda e outros não. O conflito mostrou que a Guerra Fria não permaneceria um jogo de blefe e que os combates aconteceriam. Portanto, estabeleceu o padrão que seguiria para o combate entre Washington e Moscou. Em inúmeras guerras por procuração ao redor do globo, onde um lado forneceria suas tropas, enquanto o outro forneceria treinamento e armamentos para seus respectivos lados. A Coreia permaneceu como um aviso severo para as superpotências durante a década de 1950 e até a década de 1960. No entanto, apesar de sua importância, desde então foi rotulada pelos historiadores como a Guerra Esquecida, pois foi ofuscada pelas referidas guerras por procuração que se seguiram, mais notavelmente o conflito no Vietnã e a invasão soviética do Afeganistão. Sem nenhuma vitória a ser encontrada e as tensões na Península Coreana ainda altas, talvez mais ainda, com a Coreia do Norte tendo suas próprias armas nucleares no século XXI, a Guerra da Coreia parece ser um tópico desagradável para o público em geral, que não quer ser lembrado de uma guerra que parece não ter alcançado nada, exceto derramamento de sangue.